vai começar agora, sem mais delongas, no conceito de luxo. Eu escolhi essa foto porque o mercado de luxo ele tem início em Paris. Então essa foto ela é autoral, é de um momento verão em Paris, muita alegria, isso é antes da Covid-19, porque a gente vai falar também como que o mercado de luxo sofreu com os impactos da Covid. E ela explica muito essa questão, o berço do mercado de luxo. O Made in France ele é muito simbólico, ele é muito representativo para esse mercado de luxo. Eu vou disponibilizar esse material depois para vocês e vocês vão vendo que os slides eles têm citações, tá? Depois eu também passo essas citações para vocês e eu passo uma relação dos principais livros sobre o mercado de luxo, né? A literatura brasileira não tem muito material, mas a gente vai garimpando livros sobre moda, livros sobre comunicação e eu mando para vocês depois essa relação. O Castaredi é um autor muito importante quando a gente estuda o mercado de luxo e ele diz o seguinte: eterno, característico de uma civilização e das pessoas que a compõem, o luxo é uma válvula de escape tão indispensável à atividade humana quanto o repouso, o esporte, a reflexão ou a oração e o amor. É igualmente nosso quinhão de sonho. Nós vamos ver que o luxo ele foi debatido por uma série de filósofos. Alguns defendem, outros odeiam e atacam o mercado de luxo, o luxo, a ostentação. E eu vou apresentar todas essas questões para vocês no decorrer desse nosso encontro. Lipovetsky, que é uma super referência tanto para a moda quanto para o luxo, ele conta o seguinte: o luxo não começou com a fabricação de bens de preço elevado, mas sim com o espírito de dispêndio. Este precedeu o entesouramento das coisas raras. E aí, nós vamos entender que o conceito original do luxo, ele é muito diferente do conceito que nós temos hoje. E para isso, a gente precisa entender o conceito de uma palavra cunhada pelo Hegel, que é Zeitgeist. E eu gosto muito do Zeitgeist para qualquer análise que a gente faça, porque a gente precisa compreender o espírito do tempo. O que nós estamos vivendo? Em qual momento nós estamos inseridos? E isso se aplica ao mercado de luxo. O que era luxo no princípio da civilização, como por exemplo tesouras, talheres, sapatos, hoje para nós são coisas banais, são coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Porcelanas já foram consideradas luxo. Hoje são as porcelanas colecionáveis, né? Mas há algum tempo atrás, o simples fato de você ter um guardanapo era uma questão de luxo. Então esse vídeo aqui, ele exemplifica um pouco a questão da efemeridade. Então vamos acompanhar. Tudo é muito passageiro nessa nossa sociedade contemporânea, né? E obviamente que o conceito de luxo também passa por essas transformações. As definições de luxo, elas são subjetivas, elas são efêmeras, é um conceito instável. No começo, o luxo estava muito associado a um prazer altruísta, ao coletivo. Então, aconteciam rituais, celebrações, trocas de presente para se mostrar o quanto se era poderoso, o quanto poderia se agradar uma divindade, e esse dispêndio com o objetivo de receber estima social e prestígio era considerado luxo no começo da civilização. Num primeiro momento, luxo estava associado à agricultura. Então, quando a gente tinha uma agricultura farta, um crescimento em excesso, nós tínhamos uma questão de luxo. Mas, a partir do século XVII, começa-se a relacionar luxo com o excesso de um modo em geral. Nós temos, a partir aí do século XVIII e XIX, a ascensão da burguesia. E a burguesia ela é fundamental para a gente entender o mercado de luxo. A época mais afortunada do luxo foi o Renascimento, aonde eu tenho essa ruptura
com o conceito primitivo do luxo, com esse conceito de rituais de troca, de celebrações, de agradecimento. A partir do Renascimento e do surgimento da burguesia, a gente começa a ter o conceito de luxo como a gente vê hoje, até os dias atuais, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre burguesia, sobre consumo conspícuo, mas vocês não precisam se preocupar com o que está escrito nos slides, porque esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então eu vou fazer um apanhado geral aqui de alguns conceitos que vocês já sabem, a gente só vai fazer, na verdade, uma revisão, mas depois vocês leem depois com calma, em casa, esse textinho, tá bom? Quando a gente fala de burguesia, a gente está falando de uma propriedade privada. Então, os burgueses, na época do Renascimento, são aqueles que detêm o dinheiro, eles detêm o capital, né? São geralmente comerciantes, são banqueiros, muitas vezes os filhos desses burgueses, eles vão viajar para fora, vão absorver outras culturas, eles vão trazer essas referências depois novamente para sua casa. Então a gente já começa a ter um intercâmbio cultural e a gente começa a ter a questão do capital, o acúmulo do capital muito forte nessa época. São signos da burguesia, por exemplo, um mobiliário, uma casa confortável, essas viagens, como eu acabei de falar, né, essas viagens voltadas à questão de estudo, os empregados domésticos e as roupas. As roupas, elas são muito importantes, porque um burguês, ele tem o dinheiro, mas ele não é um nobre, e ele quer parecer um nobre. E isso vai ser muito importante para a gente entender alguns conceitos de luxo mais para frente. Então, a sociedade burguesa, ela primava pela aparência, tanto das roupas que usava, quanto do lar em que morava. As roupas apropriadas serviam como signos de diferenciação e superioridade. A austeridade dos interiores e o mobiliário refletiam a prosperidade econômica da família. Quem lançava a moda, né? Eram os nobres. E como se era nobre? Em função de você nascer nobre ou de você casar com um nobre. E quais são aí os requisitos da nobreza? É o não trabalhar. Então, muito provavelmente, vocês já ouviram a expressão sangue azul. Quem tem sangue azul? São as pessoas de pele muito clara, que ficam em casa, não tomam sol. Então, quando são retratadas nos quadros, né, nas pinturas, são as pessoas que aparentam as veias em destaque na cor azul, né? Não que o sangue seja diferente, mas ele é retratado de uma forma diferente. Então, o nobre, ele tem essa questão do ócio, né? E tem um autor chamado Thorstein Veblen que ele vai propor a questão do consumo conspícuo. E aí a gente relaciona isso bastante com a questão da nobreza, né? Então, o consumo de trajes caros revela uma situação econômica superior e também evidencia a quem está observando que aquela pessoa, ela não está ligada a qualquer espécie de labor produtivo, ou seja, ela não trabalha, né? O vestuário elegante serve a seu propósito de elegância não apenas porque é dispendioso, mas também porque é a insígnia do ócio, né? Então aí a gente tem a caracterização da nobreza, o não trabalhar, né? Esse consumo conspícuo. Veblen, ele chama essa classe de classe ociosa. É uma classe que não produz riquezas e, muitas vezes, ela tem o nome, ela tem um poder, mas ela não tem dinheiro. E o que acontecia muito na época do Renascimento? Eram os casamentos por conveniência. Então, os burgueses, para se tornarem nobres, casavam com nobres e entravam nesse mundo. Quem ditava a moda nessa época eram os nobres. E aí a gente vai para um conceito da moda que é imprescindível para a gente entender o funcionamento do mercado de luxo, que é o trickle down, proposto pelo Simmel, né? O pessoal da moda já deve conhecer esse conceito. Então eu quero que vocês imaginem um lago. Vocês vão estar de frente para um lago, vocês vão ter pedrinhas na mão e vocês vão jogando essas pedrinhas no lago.
Cada pedrinha que cai, ela vai formando um círculo e esses círculos eles vão aumentando. O círculo central é quem lança a tendência e os demais círculos são aqueles que vão copiando. A gente também pode entender isso com essa imagem aqui dessas taças. A taça superior é a taça nobre, é a que lança a tendência, é a que cria a moda. E essa moda vai gotejando, por isso que o trickle down muitas vezes ele é traduzido como teoria do gotejamento, porque ele vai de cima para baixo, gotejando. Vocês vão analisar essa imagem e vocês logo vão perceber que quando chegar na base, todas as taças estão cheias. Obviamente, aquela primeira taça, que é a classe dominante, não vai mais querer aquela moda, porque aquilo já ficou banal, todo mundo já conhece. Então, é mais ou menos, a gente pode fazer uma brincadeirinha com esse vídeo aqui que vem na sequência. Quando essas taças estilhaçam, significa que já está na hora de trocar essa moda. A mesma coisa acontece com as marcas de luxo. Quando as marcas de luxo elas ficam muito populares, o consumidor raiz, né, fazendo uma brincadeira, ele já não aceita mais aquela marca, ela está muito popular. E aí a gente tem um problema sério com as marcas na contemporaneidade, que se fosse um produto de massa, quanto mais vendesse, melhor seria. Mas as marcas de luxo, elas querem exclusividade, elas não querem estar muito disponíveis. E acreditem ou não, tem marcas que restringem as vendas. A gente vai falar sobre isso no nosso encontro, não fiquem preocupados, só estou dando aí um spoilerzinho. Muito bem, voltando aqui na teoria do trickle down ou teoria do gotejamento, o Simmel estabeleceu que a moda é subordinada a um sistema econômico hierarquizado. Porém, ele não especificou como esse movimento acontece entre grupos intermediários, ou seja, aqueles que se estabelecem nas pontas da pirâmide social. Então, o Simmel, ele só analisou esse fenômeno do trickle down vindo de cima para baixo. E aí eu pergunto para vocês, na contemporaneidade, faz sentido eu só falar de trickle down? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Ainda não. Temos uma resposta, professora. Vamos lá. A Andressa diz que não, porque o street e as subculturas inspiram as marcas de luxo e os ricos também. Boa, Andressa, é isso mesmo. Na contemporaneidade, o trickle down ele fica muito falho, ele não compreende uma série de fenômenos, e aí a Andressa pontua muito bem a questão do street, né? E aí nós temos um autor, o McCracken, no seu livro Cultura e Consumo, lembrando que eu vou passar essa relação de livros depois para vocês, tá bom? Que ele fala o seguinte, o trickle down, ok, é um fenômeno da moda, mas nós temos que analisar também outros fenômenos, não somente de cima para baixo, mas também o de baixo para cima e o no mesmo patamar. Então, o McCracken, ele propõe, além do trickle down, que o Simmel tinha proposto, ele propõe o trickle up. E aí, ele fala o seguinte,
O estilo gótico, por exemplo, que procede das classes populares e médias americanas e europeias, e atualmente é uma referência entre alguns grandes costureiros de prestígio, como Karl Lagerfeld, né? E aí acho que vai bem diretamente no que a Andressa falou, né? Então nós temos aqui uma moda mais popular que vai influenciar a Lagerfeld, que por anos foi o homem à frente da Chanel, né? Então, a gente tem aqui a questão do xadrez, a questão das taxas, né? Toda uma questão envolvida aí com o estilo gótico.